Bezerra Hashem, da Vav, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fei Amud na quinta linha de baixo, Tano Rabbanan fala a Breita. Hamotzi mechanut lepaltia derech stav, chayav. Continuando o assunto da proibição de carregar no Shabbat. Vimos já que pela Torá é proibido carregar de um recinto para o outro, ou seja, de um recinto privado para um recinto público, ou do recinto público para o recinto privado, Reshut Yachid, Reshut Rabim e vice-versa. E também é proibido carregar na rua, no recinto público, 2 metros. 4 amot é proibido carregar. Pergunta, um caso interessante, fala a Breta. A pessoa pegou um objeto do recinto privado, carregou para fora do recinto privado, derech stav, que é um carmelite, não sei o que é, e ele carregou até a rua. Então, a gente já viu isso por cima, que tem recintos que não se qualificam pela Torá nem como recinto privado, nem como recinto público. E os sábios decretaram, uma vez que parece como um recinto público, tem alguns aspectos de um recinto público, que é, então é um recinto por si só, pela lei rabínica é chamado carmelite. E pela lei rabínica é proibido carregar do recinto para o carmelite e do carmelite para outro recinto. Se a pessoa carrega no carmelite ou do carmelite para outro recinto, vice-versa, ele não traz o sacrifício de Hatat, porque pela Torá ele fez algo permitido. Sabe os que proibiram? Então, um exemplo desse carmelite é derech stav, um local de arquibancadas, um local que as pessoas se sentam, não se qualifica como recinto público pela Torá, porque não é uma passagem para o público, não é um local que o público anda por lá, é um local para se sentarem, mas pela lei rabínica, uma vez que isso é ocupado pelo público, os sábios falaram que parece um pouco com o recinto público e proibiram carregar do carmelite para outro recinto, ou do outro recinto para o carmelite. Aqui a pessoa pegou um objeto do recinto privado, carregou para o carmelite e do carmelite ele foi para a rua. Será que ele tem que trazer o sacrifício de Hatat ou não? Tem uma discussão. Tanakama diz Hayav, fala Tanakama está obrigado ao sacrifício. Benazai Poter, Benazai fala que não está obrigado ao sacrifício. Qual que é a discussão? Então, Bishlam Benazai Kassavar, Me'alech que é o Medame. A Gemara já explica a Benazai. Benazai fala, não traz o sacrifício. Fala Benazai, ele não carregou do recinto privado para o recinto público diretamente, ele passou por um carmelite no meio. Quando ele andou pelo carmelite, é como se ele parou lá. É a mesma coisa, ele não carregou do recinto privado diretamente para o recinto público. Ele passou no meio para um recinto que é permitido carregar lá pela Torá. Então, fala Benazai, é como se ele carregou do recinto privado para o carmelite e não se obriga ao sacrifício, porque pela Torá ele fez algo permitido. E do carmelite para o recinto público também ele não tem que fazer o sacrifício. Pela Torá ele fez algo permitido. E la Rabbanan, nem nome de Kassavri Me'alech Lav que o Medame. Hamim, Tanakama discute com Benazai. Tanakama vai dizer, ele não parou no carmelite. De passagem ele passou pelo carmelite, mas ele não parou lá. Na prática ele não parou. Então ele carregou, olhando todo o ato dele, ele carregou do recinto privado para o recinto público. Por acaso ele passou pelo carmelite no meio, mas que diferença isso faz para Rahamim? Ele não parou lá. Então o ato dele foi de carregar do recinto privado para o recinto público, que é proibido pela Torá. Então, ele traz o sacrifício. Mas pergunta para Tanakama, Tanakama não pode ignorar completamente o que aconteceu. Ele não carregou do recinto privado para o recinto público diretamente. Ele passou no meio por o carmelite. Onde a gente encontra um caso desses que Tanakama se baseia para falar que ele tem que trazer o sacrifício? Não é tão óbvio assim que ele traz o sacrifício nesse caso. Ele passou pelo carmelite no meio. Pela Torá, ele não fez algo proibido carregando para o carmelite. Tanakama diz traz o sacrifício. Qual foi o caso? Fonte para Tanakama. O caso que Tanakama se baseou para obrigar ele ao sacrifício. Então, Amarav Safra Marabiam Marabiucham falou sábios. É como um caso da pessoa que carregou na rua. A pessoa carregou na rua. Digamos que ele está carregando uma maçã
na rua, ele continua andando, ele já andou 10 metros, por exemplo. Ele não parou ainda, ele não está obrigado ao sacrifício ainda. O ato de carregar, como a gente já falou tantas vezes, envolve deslocar o objeto, transferir o objeto carregando e descansar o objeto no segundo lugar. Aí ele carregou 2 metros na rua, 4 metros na rua, tem que trazer o sacrifício quando ele descansa o objeto. Digamos que ele andou 100 metros na rua. Enquanto ele não descansou o objeto, ele não traz o sacrifício. Quando ele descansa o objeto, ele se obriga. Então teve um período intermediário aqui que ele não se obriga ao sacrifício. Mesmo assim, isso não isenta ele do sacrifício também. Ele não está obrigado ao sacrifício enquanto ele está andando, mas quando ele para e descansa o objeto, ele se obriga. Isso que teve um período isento no meio, não isenta ele até o final. No momento que ele para e descansa o objeto, ele se obriga. Aqui também, quando ele carregou do recinto privado, passou pelo Carmelite e foi para a rua, mesmo que teve um período intermediário que ele passou no Carmelite, ele não se obriga ao sacrifício, mas isso também não isenta ele até o final, porque quando ele terminou na rua, ele descansou o objeto na rua. Então ele carregou no total do Reshut Yachid para o Reshut Rabim. Amidame, como é que você pode comparar os dois casos? Não são casos iguais. Hatam kol echad emanach lei makom chiyuvu. Achai manach lei bestav makom pturu. Agora diferencia. No caso que a gente falou da rua, ele carregou, digamos, 100 metros na rua. Onde for que ele pare e descanse o objeto, ele se obriga ao sacrifício. Ele está num local que obriga ele ao sacrifício. Só que ele não parou ainda, não descansou o objeto ainda. Mas quando ele para e descansa o objeto, ele se obriga ao sacrifício. No caso do Derech Stav, da arquibancada, que é Carmelite, se ele para na arquibancada e descansa o objeto da arquibancada, ele não está obrigado ao sacrifício. Então é diferente, é um caso mais leve. Então volta a pergunta, qual que foi o caso fonte para Tanakama, para dizer que ele está obrigado? Então, outra comparação. Uma outra comparação. A pessoa carregou 2 metros exatamente na rua. Então o que? Atam lav afagam de imanach lebetoch 400 patur, kimanach lebesof 400 chayav. Nesse caso, se ele para depois de 1 metro, carregou só 1 metro e descansa a maçã no chão, ele não está obrigado ao sacrifício. Mesmo assim, se ele continua andando e anda 2 metros e descansa a maçã no chão, se obriga ao sacrifício. Então o que se vê, mesmo que tenha um período isento, dentro dos 2 metros ele está isento, depois dos 2 metros ele está obrigado. Aqui também no caso da arquibancada, mesmo que ele passou por um carmelite no meio, quando ele continua e vai para a rua, ele se obriga ao sacrifício. Amidame também esse caso não é igual. Olha só a diferença. No caso da rua, ele andou 1 metro, ele não, carregando, ele não se obriga ao sacrifício ainda. Mas não significa que o local que ele está não é Makom Chiyuv, um local que, em essência, obriga ele ao sacrifício. É um local que, em essência, obriga ele ao sacrifício. Só que o quê? Ele andou só 1 metro, carregando. Se ele tivesse começado 1 metro atrás, quando ele chega nesse local, ele já carregou 2 metros. Já carregou os 4 amot, ele está obrigado ao sacrifício. Ele, por acaso, ele começou a carregar e carregou 1 metro e parou. Ele não se obriga ao sacrifício, mas esse local é o Reshut Rabim, é um recinto público que é Makom Chiyuv, é um local de obrigação, de proibição de carregar pela Torá. Então, se ele tivesse começado a carregar 1 metro antes do que ele começou, mais atrás, e teria chegado depois de 2 metros, onde ele está agora, ele estaria obrigado ao sacrifício. O local que ele está é Makom Chiyuv, um local de obrigação. Já no caso de antes, no caso da arquibancada, ele passou entre o recinto privado e o recinto público, ele passou no Carmelite, que é um local, uma comptura, um local que pela Torá é permitido carregar, um local que não obriga ele ao sacrifício por carregar lá. Então volta a pergunta, qual que é o caso fonte para Tanakama? Então, Agora faz uma outra comparação. A pessoa pegou um objeto na casa, ele carregou da casa para a lateral da rua e da lateral da rua para a rua. A lateral da rua é um local que não é designado para o público andar lá.
Fala aqui, essa lateral da rua não é Reshut Rabim, não é recinto público, porque não é designado para as pessoas andarem lá. É carmelita. Ele carregou da casa para a lateral da rua e continua andando para a rua, atrás do sacrifício. Nesse caso que a gente acabou de falar, se ele descansa o objeto na lateral da rua, é carmelita, ele não se obriga ao sacrifício. Mesmo assim, se ele continua carregando até a rua, ele se obriga. Então a mesma coisa no caso da arquibancada. Pergunta a Papa. Tem uma discussão entre Chachamim e Rebbe Eliezer sobre essa lateral da rua. Tudo bem conforme Chachamim, essa explicação funciona. Os Chachamim falam que a lateral da rua, que não é designado para o público andar, é carmelita. Então essa resposta de antes funciona. Realmente é como o caso da arquibancada. Mas tem Rebbe Eliezer discute e diz que a lateral da rua é como rua, faz parte da rua. O público pode passar por lá. Então fala, Rebbe Eliezer é recinto público. Então a resposta de antes não funciona. Não é como o caso da arquibancada, conforme Rebbe Eliezer não tem carmelita nessa situação da lateral da rua. Então aqui não. Corrige a Gemara. Amar le Ravacha ben Ravika, emor deshmat le Rebbe Eliezer, damar tzidei reshut rabim ke reshut rabim dame, echadeleika chifufi. Fala Ravacha, quando Rebbe Eliezer disse isso, que a lateral da rua é considerado como reshut rabim, como a rua, recinto público, é quando o público anda lá com facilidade. Não é designado para o público andar, mas é fácil do público andar lá, é permitido que o público ande, o público facilmente anda lá, então conforme Rebbe Eliezer é recinto público. Mas se essa lateral da rua não é para o público andar lá, e tem, por exemplo, estacas que saem do muro, na lateral da rua tem estacas que saem do muro, para evitar que o público ande lá. Então, não só que não é designado para o público andar, também não é possível que o público ande lá, porque tem essas estacas. Se a pessoa passou por lá, carregou da casa, passando pela lateral da rua com essas estacas, e chegou na rua, ele se obriga ao sacrifício, mesmo que essa lateral da rua com as estacas é carmelita, conforme Rebbe Eliezer também, uma vez que não é possível que o público ande lá, ou não é fácil o suficiente para o público andar lá, também Rebbe Eliezer vai dizer isso é carmelita. Então é o mesmo caso do que a arquibancada. Se a pessoa carrega da casa, passando pela lateral da rua dessas, que a gente acabou de falar das estacas, que é carmelita, até a rua, tem que ter o sacrifício. Então falando na cama também, se a pessoa carregou da casa, passando pelas arquibancadas, que é carmelita, para a rua, traz o sacrifício. A gente focalizou até agora na opinião de Chachamim. Benazai discutiu com o Chachamim, como a gente viu antes. Se falar Benazai, a pessoa carregou passando pelas arquibancadas, não traz o sacrifício. Porque é como se ele parou lá, é como se ele carregou do Reshut Yachid para o Carmelit e do Carmelit para o Reshut Rabim. Não traz o sacrifício. Porque é como se ele parou lá, enquanto ele estava andando, é como se ele foi parando e continuando a andar, então não traz o sacrifício. Mas falar Rebbe Yochanan, Benazai concorda que se a pessoa jogou o objeto da casa para a rua, passando, voando em cima do Carmelit, nesse caso traz o sacrifício. Porque fala Rebbe Yochanan, quando ele jogou o objeto, o objeto não foi parando. Quando ele foi andando, o Benazai diz, é como se ele foi parando, a cada passo ele vai parando um pouco e vai continuando a andar. Mas se ele jogou, o objeto não parou no Carmelit, então traz o sacrifício. Então, como fala a Braita, primeira opinião de Tanakama que a gente acabou de ver. A pessoa carregou do recinto privado, passando pelas arquibancadas, chegou na rua, tem que trazer o sacrifício. Tanto se ele foi para a rua ou da rua para a casa, através do Carmelit. E também se ele jogou, ou se ele estendeu da casa para a rua, através do Carmelit, falta na cama, traz o sacrifício. Que é a opinião que a gente acabou de ver, a gente analisou bastante. Benazai Omer, Hamotzi ve'amachritz patur. Fala Benazai que não. Se ele carregou para lá ou para cá, não traz o sacrifício. É como se ele parou no meio no Carmelit e depois continuou. Hamoshit ve'azorek chayav.
Se ele estendeu de um recinto para o outro, ou se ele jogou de um recinto para o outro, aí ele traz o sacrifício. Então, como disse Rebbe Yochanan, quando ele estende ou ele joga, não é como se o objeto foi parando no carmelito e depois continuando. Foi algo direto. Então, a Rabanan fala, Arba Reshuyot le Shabbat. Com relação ao Shabbat, tem 4 tipos de recintos. Reshut Yachid, recinto privado. Reshut Rabim, recinto público. Carmelita é o recinto rabínico. O Makom Ptur é um recinto que é permitido carregar lá, mesmo pela lei rabínica. Makom Ptur. Fala, Braita, qual que é um recinto privado? Ou seja, além de uma casa, por exemplo, um caso óbvio de um recinto privado, tem outros casos. Harit Sheu Amok Asara Verachav Arba'a. Se tem um buraco no chão que tem 1 metro de profundidade e uma área mínima de 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, então 1 metro de profundidade e área mínima de 40 centímetros quadrados, isso é um recinto privado. A mesma coisa se tem um muro que tem 1 metro de altura no mínimo e 40 centímetros quadrados de área, em cima desse muro é recinto privado. Zui Reshut Yachid Gmura. Veis o Reshut Rabim, quais são exemplos de recintos públicos? Sratia, uma estrada, o Palti é uma avenida Gdolá, grande, uma volta Mefurashim, uma rua que tem 2 entradas, uma entrada e uma saída, ou seja, tem 2 lados abertos e passa lá uma grande quantidade de pessoas diariamente. Zui Reshut Rabim Gmura, isso é um recinto público. Ele motzi mereshut yachid zu lereshut rabim zu, ve'ele machnisim mereshut rabim zu lereshut yachid zu. É proibido carregar de um recinto privado para o recinto público no Shabbat e vice-versa. Ve'im motzi ve'echnis beshugei chayav, bechatat, ve'mezid anush karet, ve'niskar. Se a pessoa carregou sem saber da proibição, traz o sacrifício de chatat. Sabendo da proibição, tem o karet. E se ele foi advertido da pena de morte, tem pena de morte do apedrejamento. Avá, yam, porém, o mar, o Biká, uma planície de campos aberto, Estavanit, a calçada na frente das lojas, que os vendedores ficavam sentados lá, não é designado para o público andar lá, é um local que os vendedores se sentam, não é recinto público pela Torá. A Carmelite, ou outros casos de Carmelite, que são recintos rabínicos, como as arquibancadas que a gente mencionou antes, Enaló Reshut Rabim, Veló Reshut Yachid, não é nem como recinto público, nem recinto privado pela Torá. Então, pela Torá é uma comptur que será permitido carregar lá, mas os sábios proibiram porque parece a rua. Então, fizeram uma cerca. Não carregue nesse carmelite para você não chegar a carregar na rua. Proibido carregar lá no carmelite. Se ele carregou, não traz o sacrifício porque pela Torá é permitido. Proibido carregar do recinto privado para o carmelite, vice-versa, do recinto privado para o recinto público para o carmelite e vice-versa. Vem motzi, se ele fez isso, ele não traz o sacrifício. Chatzerot shel Rabim. Outro caso. Tem um pátio que muitas pessoas moram lá, como um pátio de um condomínio. Tem várias casas lá. Uma volta um beco sem saída. É um beco sem saída, que várias casas estão abertas para esse beco. Então é um beco que refere a várias famílias diferentes. Pela Torá é permitido carregar lá. É como um recinto privado. Também o pátio de um condomínio é um recinto privado. Também esse beco sem saída é algo privado dessas casas, pessoas que moram lá. Pela Torá pode carregar. Pela lei rabínica é proibido carregar lá, a não ser que fizeram o eruv. Irvu mutarim, lo irvu asurim. Vamos ver em eruvim isso bastante. Em resumo, o eruv é uma forma de permitir carregar nesse condomínio, nesse pátio de várias famílias, ou nesse beco sem saída. E o mecanismo do eruv é o seguinte: enquanto tem várias moradias separadas, várias famílias que moram nesse local, então isso parece como um recinto público. Pela lei rabínica é proibido carregar lá. O que se faz no eruv? Se compra comida, como uma quantidade de pão, por exemplo, todos compram em sociedade, colocam isso na casa de uma das pessoas que moram lá, e é como se todos morassem nessa casa agora, porque tem comida lá. A moradia da pessoa está onde a comida dele está, fala os sábios.
Então é como se tivesse uma moradia só, coletiva, com uma família grande que mora lá, é como uma casa só, e é permitido carregar lá. Isso com um eruv. Sem o eruv são moradias separadas, é como algo que parece um recinto público. Então com o eruv é permitido carregar nesse condomínio, nesse beco que várias pessoas moram lá, sem eruv é proibido. Até o momento da escufa. Outro caso da escufa. Escufa é a entrada da casa. Aqui se trata da entrada da casa, mas é uma entrada bem pequena. Não mede nem 40 centímetros quadrados, mede menos do que isso. Então isso não é visto como um recinto por si só. Então não é nem carmelite. Para ser carmelite tem que ser um recinto independente. Se é uma área tão pequena, nem mede 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, não é nem carmelite. Não é recinto por si só. Então não tem Balabait, não tem Lo, não tem Me'aniv, não tem Lo. A pessoa que está nessa entradinha pode pegar um objeto da entrada e dar para o que está dentro da casa, ou receber algo de quem está na casa, ou ele pode dar algo para alguém que está na rua, ou receber algo de alguém que está na rua. Porque isso, esse recinto, essa entrada, não é visto como um recinto separado. É um recinto secundário à rua, secundário à casa. Então, é permitido carregar lá. O Bilvat shelo yitor mi balabait venoten la'ani, me'ani venoten le balabait. Mas o que é proibido é que ele pegue algo de quem está na casa e passe isso para alguém que está na rua. Nesse caso, tem um ato de carregar aqui da casa para a rua e os sábios proibiram isso. Nesse caso, mesmo da entradinha. E Natal, Turim, se fizeram isso, não trazem o sacrifício, mesmo que fizeram um ato de carregar, eles não trazeriam a proibição pela Torá. Acherim, Omrim, fala Acherim, discutindo, que o quê? Escufa, Meshamesh, Tereshut. Fala Acherim, essa entradinha é visto às vezes como uma extensão da casa, às vezes como uma extensão da rua. O que significa? Se a porta da casa está aberta, então essa entradinha é visto como uma extensão da casa, é recinto privado, fala o sábio, fala Acherim. Então é proibido carregar lá para a rua, passar algo de lá para a rua. Se a porta da casa está trancada, então essa entradinha é uma sequência do recinto público, é visto como recinto público, fala Acherim. Então é proibido carregar de lá para casa. Passar para alguém que está na casa também é proibido. Vem mais a escufa gvoa, sará, verechavá, arbá, arez e reshut atzma. Se tem paredes em volta dessa entradinha, então tem paredes de 1 metro de altura no mínimo, e essa entradinha tem uma área de 40 centímetros quadrados no mínimo, então é visto como um recinto privado por si só. Vamos ver mais para frente como fica a lei, mas isso é visto como um recinto privado como separado da casa. Vamos ver mais, daqui a alguns da Pima a gente vai voltar nisso, vai entender melhor qual que fica a lei. Amar falou a Braita, Zui Reshut Yachid Lemautemai. A Braita falou quais são os casos de recinto privado, além de um caso óbvio como uma casa. Falou a Braita, um buraco no chão ou em cima de um muro espesso. E falou a Braita, Zui Reshut Yachid, isso é um recinto privado. Quando a Braita fala isso é um recinto privado, a gente já sabe que isso é um recinto privado. Assim que a Braita começa, qual é um recinto privado, e falou os casos. Porque a Braita volta e fala, isso é um recinto privado. Parece que fala, isso é um recinto privado. Outra coisa não. Então parece que tem outra coisa que eu poderia pensar que é um recinto privado, e na verdade não é. Qual é esse caso? Então o Lemouta de Rabiudá veio diferenciar, falar que um outro caso de Rabiudá não é recinto privado. Qual é o caso de Rabiudá? Detalhe fala a Braita. Yeter al-ken amar Rabiudá. Rabiudá falou um outro caso. Mi sheyesh lo shte batim בשני צידי רשות רבים. עושה לחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן. Viramos a página. Fala, Yudá. A pessoa, no caso, tem duas casas. Uma casa num lado da rua e na frente, do outro lado da rua, tem outra casa que pertence a ele. Fala, Yudá. Tem duas paredes dele, uma na frente da outra, as duas paredes das duas casas, e tem uma rua no meio. Essa rua se torna recinto privado. É um pedaço da rua, fala Yudá, entre as duas paredes das casas dele, é como se fosse a entrada da casa dele, é como se fosse um recinto privado. Fala Yudá, é permitido carregar lá pela Torá. Pela lei rabínica, fala Yudá, ele pode carregar, mas ele tem que fazer um sinal.
colocar o lehi ou corá na frente da casa. Lehi é uma madeira na vertical que ele coloca do lado da entrada. Então coloca uma madeira de um lado da entrada, outra madeira de outro lado da entrada. E corá, outra opção que ele pode, em vez das madeiras na vertical, ele coloca duas madeiras na horizontal. Em cima de cada uma das casas da entrada, ele coloca uma madeira na horizontal e também na casa da frente. Por que isso? Para que as pessoas que veem ele carregando lá entendem que as duas casas pertencem a ele. É um sinal para que as pessoas não pensem que ele está carregando no Shabbat, na rua. Assim diz Rebbe Yehuda, aqui isso é visto como um recinto privado. Então, quando a Breda de antes falou que tem outro caso que eu poderia pensar que é recinto privado e não é esse. Ou seja, a Breda de antes veio discutir com o Rebbe Yehuda, falar que não, isso é uma rua. Mesmo que tem duas paredes das duas casas, isso no meio é rua ainda, é recinto público. Como falou Rahamim lá, discutindo com o Rebbe Yehuda, Amrulo, isso é um recinto público, você não tem como fazer eruv com leche ou corá, com essas madeiras, para poder carregar lá. Isso é um recinto público. Ramai Karu Lei Gmurá, a Breda de antes, a Breda que traz os 4 recintos, fala que esses casos que a Breda mencionou são recintos privados Gmurá, recintos privados completos. Por que essa ênfase de Gmurá? Então, o mal do tema que pligue a banana lei de Rebbe Yehuda, de lo haver shudachid, anemir letartel. Avalizrok module, kamash falar. Então, a Breda veio enfatizar sobre essa opinião de Rahamim que discutem com o Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda falou, essa rua no meio das duas casas, entre as duas casas é recinto privado. Fala Rahamim que não, é recinto público. Eu poderia pensar que Rahamim só falaram isso que é recinto público pela lei rabínica, mas pela Torá, poderia pensar errado, que conforme Rahamim é recinto privado pela Torá, por isso a Breda veio dizer que não. Essa rua entre as duas casas, conforme Rahamim é recinto público pela Torá. Então, se alguém carregou lá, nessa rua 2 metros, por exemplo, ele traz um sacrifício. Conforme Rahamim, isso é recinto público pela Torá, conforme Rebbe Yehuda, isso é recinto privado pela Torá. Isso que a Gemara quis dizer aqui em outras palavras, eu expliquei um pouco mais. Amar, disse a Breda, Zui Reshut Rabim, Lemau Temai. A Breda falou, alguns casos de recinto público, uma estrada, uma avenida, uma rua, com 2 aberturas, os 2 lados abertos. Isso é um recinto público. Lemau Temai. Por que a Breda fala isso? Já sei que isso é um recinto público. A Breda começa falando quais são os recintos públicos e menciona esses, porque tem que falar outra vez, esses são os recintos públicos. Então parece que tem um outro caso que eu poderia pensar que é recinto público e não é. Esses casos são recinto público, fala a Breda. Parece que tem um outro caso que eu poderia pensar que é recinto público e não é. Qual que é o caso? Então, Lemau Teida de Rebbe Yehuda veio falar sobre um outro caso de Rebbe Yehuda, de Tana fala Mishnah. Rebbe Yehuda Omer, Ima eta derech reshut rabim mafsekatan, yisarken al tzdadim. Outra situação. Tem um buraco de água no meio da rua. Isso é recinto público. Pessoas no Shabbat querem usar essa água para dar para os animais beberem. O que se faz? Não podemos pegar a água desse buraco e carregar para a rua. O buraco por si só é recinto privado, porque é um buraco com 1 metro de profundidade e espessura de 40 centímetros quadrados. Então é recinto privado. Mas essa área em volta do buraco é recinto público. Estarão carregando do recinto privado para o recinto público. Como é que se faz? Então, fala um sábio o seguinte. Você coloca 4 cantos. Então, como faz 4 cantos de madeira nessa área em volta do buraco. Então, só tem os 4 cantos. E tem espaço para os animais entrarem entre os cantos e o buraco, e as pessoas. Então, uma vez que esses 4 cantos, é como se tem 4 divisórias, 4 mechitzot, em volta desse buraco, como 4 paredes. E é recinto privado. Então, é permitido pegar água do buraco e dar para os animais beberem. Disse Rebbe Yehuda, o público não pode passar entre esses cantos, porque eles estariam cancelando as paredes, as divisórias, as mechitzot. Então fala Rebbe Yehuda, se o público passa por lá, se torna recinto público. A Breda de antes, os 4 recintos, fala Zui Reshut Rabim, para falar que nesse caso de Rebbe Yehuda não é recinto público. Como fala Rahamim, discutido com Rebbe Yehuda aqui nesse caso dos 4 cantos, Rahamim Omrim Enot Tzarich. Rahamim falam que não, mesmo se o público passa entre esses cantos,
não cancelam as divisórias. Isso continua sendo um local fechado com mechitzot e é recinto privado. Também quero ler Gemara, porque a Braita diz que os casos da Braita de recinto público, esses são recintos públicos completos, de passagem que o princípio da Braita fala, esses são os recintos privados completos, falou de passagem o caso dos recintos públicos completos. Então, mas não ele fala nada a mais. Essa palavra completos, Gemara. Por que quando a Braita lista os recintos públicos não menciona o deserto? Da Tânia era só outra Braita. Quais são os recintos públicos? Stratia, uma estrada, pátio, uma avenida grande, Gdolá, Mevod Mefoloshim, ruas abertas dos dois lados, que uma grande quantidade de pessoas passam por lá, e o deserto. Então por que a nossa Braita não menciona o deserto? Amarabai, Lokash explica Abai, Kan Bisman Sheisresh Truim Bamidbar, Kan Bisman Azeh. Fala Abai, depende. Na época que o povo judeu estava no deserto, então o deserto naquele momento era um recinto público, era um local designado para que o povo passe, viaje. Então lá, naquele caso, é recinto público. Hoje em dia, o deserto não é designado para viajarem lá. Mesmo que tenha algumas pessoas que viajam no deserto, mas não é designado a isso. Então não é recinto público, é um carmelito. Amar fala a Braita. Imotzi veichnis beshogeg chayav chatat bemezid anush karet veniska. Beshogeg chayav chatat pshita. A Braita falou, a pessoa que carrega do recinto privado para o recinto público ou vice-versa, se ele fez isso sem saber da proibição, traz o sacrifício de chatat. Se ele fez isso sabendo da proibição, bemezid, ele tem o castigo de karet. Se ele foi advertido da pena de morte, ele tem pena de morte. Por que tem que falar que Beshogeg ele traz o sacrifício de Hatat? Isso é óbvio. Não, Bemezid anush karet veniskar itzrichalei. Então explica que a novidade é a sequência. Que esse trabalho de carregar, Melechet Otzah, castiga a pessoa karet e pena de morte. Hanai Pshita, também isso é óbvio, por que não? Então, Akamash falar que derá. Então, fala a novidade, como disse Rav. Damarav, Matzati Megirat Starim Beirabichia. Ele encontrou um pergaminho escondido na casa de Rabi Chia. Mekatuv ba Isi ben Yehuda Omer, escrito lá, Isi ben Yehuda falou, Avod melachot 40 chaser achat, veno chayav elachat. Falou Isi ben Yehuda, escrito no pergaminho lá de Rabi Chia, disse Isi ben Yehuda, os trabalhos proibidos pela Torá no Shabbat são 39, e eu não chayav elachat, o que aparentemente isso veio dizer que se a pessoa fez todos os trabalhos proibidos sem saber das proibições, traz um sacrifício de chatat só. Ele não pode ser, Beatnar falou a Mishnah, Avod melachot 40 chaser achat. Tem uma Mishnah na frente que fala isso, que são 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Na Vina Abai, os nos perguntaram, Minena Lamali, por que tem que me falar que são 39? A mesma Mishnah menciona os 39. Por que tem que falar que são 39? Eu sei contar sozinho que são 39. Por que tem que falar esse número? Marabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, Shema San Kulam Be'elem Achat, Chayav al Kol Achat Ve'achat. Falou Rabi Yochanan, que a Mishnah veio falar é que se a pessoa se esqueceu das proibições e fez as 39 proibições no Shabbat, traz 39 sacrifícios de Hatat. Então se vê, da Mishnah na frente, como explicou Rabi Yochanan, que cada trabalho proibido obriga ele a um sacrifício de Hatat diferente. Então o que disse esse Ben Yehuda, que ele está obrigado a um sacrifício só? Então o que disse esse Ben Yehuda é que tem um dos trabalhos proibidos no Shabbat que ele não tem o castigo de karet e pena de morte. Isso, isso que disse isso Ben Yehuda. Então tem um dos casos, um dos trabalhos proibidos no Shabbat, que a pessoa não tem pena de morte se ele fez, mesmo que é proibido pela Torá. Então o que a Braita de eles veio falar é que pelo menos o trabalho de carregar não é esse. Ou seja, o trabalho de carregar sim castiga a pessoa karet bemezid e pena de morte se ele foi advertido da pena de morte. Ou seja, que o trabalho que não tem pena de morte com certeza não é o trabalho de carregar. Isso que a Braita quis dizer. E de passagem falou que Beshogeg, se ele não sabia da proibição de carregar, ele carregou, traz o sacrifício de errado, mas é de passagem. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entrar mais a fundo nas leis, o que se qualifica como carmelito,
com mais conceitos também. Até minha pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.